Fala pessoal, começando mais um programa do Ruralmente Podcast. Como de costume, antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado pra gente. Nutri Rações, há 31 anos apresentando soluções em nutrição animal. Uma empresa especializada na produção de alimentos concentrados para bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Possui uma linha completa de produtos destinados à pecuária leiteira, garantindo eficiência e economia em todas as fases da produção. Animais em aleitamento, recria, reprodução, pré-parto e lactação. A Nutri também está presente no mercado de insumos agrícolas, comercializando adubos, corretivos, sementes, foliares, produtos biológicos, entre outros. Para melhor servir o produtor rural, possuímos uma equipe de engenheiros agrônomos, zootecnista e apoio comercial. Venha nos fazer uma visita na nossa fábrica, na rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, número 281. E venha conhecer a nossa loja na Avenida Joselir de Moura Bastos, número 298. Nutri Rações, desde 1993, oferecendo soluções em nutrição animal. A E-Solo também tem um recado pra gente. Você sabia que o sucesso da sua produção começa no solo? O solo é a base de tudo e cuidar bem dele é essencial para garantir uma colheita abundante e lucrativa. Um manejo eficiente e inteligente é a base para colheitas de sucesso. Com as técnicas certas, você pode maximizar o potencial do seu solo e obter resultados incríveis. A E-Solo traz soluções que transformam desafios em oportunidades. Com nossa consultoria personalizada, você pode monitorar e melhorar a saúde do seu solo, garantindo um futuro mais próspero para a sua produção. Chega de contar com a sorte. A agricultura moderna não pode depender apenas do acaso. Resultados incríveis vêm da estratégia certa. Planejamento e tecnologia são essenciais para o sucesso. Com a E-Solo, você tem acesso a dados precisos, mapas de fertilidade detalhados, informações em tempo real e soluções personalizadas para a realidade da sua propriedade. Transforme sua produção com eficiência e inovação. Na E-Solo, você investe em uma parceria que gera lucros sustentáveis e duradouros para o futuro. São mais de 100 mil hectares transformados pela nossa consultoria especializada em grãos, cana-de-açúcar, citros e outras culturas agrícolas. Além disso, trabalhamos com integração lavoura-pecuária, promovendo práticas sustentáveis na região sudoeste de São Paulo, norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, beneficiando produtores e o meio ambiente. Para você de outras regiões, conheça a E-Solo Digital, atendimento 100% online e personalizado, levando nossas soluções diretamente até você. Esteja no controle total da sua produção. Acesse agora mesmo nosso site e faça a escolha certa para a sua fazenda. Maré Shopping, o maior e melhor shopping agropecuário do Brasil. A Maré Shopping está com o estoque preparado para poder atender você. Vem comigo que você vai conhecer um pouco da nossa história. A Maré Shopping conta com mais de 25 anos de história, 8 lojas físicas e agora estamos iniciando no mercado digital. Contamos com um espaço exclusivo para gato, uma completa farmácia veterinária com um atendimento exclusivo e cuidadoso para você e para o seu melhor amigo. Vem para a Maré Shopping. Oficina Picasso, a melhor oficina da região. Desde 1981, prestando serviços em tratores e implementos. Oferecemos também assistência no campo, serviço de torno e solda e contamos com um amplo estoque de peças para tratores e implementos em geral. Entre em contato pelo número 14 3732 2773 ou pelo 14 99774 2876 ou faça uma visita no endereço Avenida Brasília, 1125. Oficina Picasso, desde 1981, prestando serviços em tratores e implementos. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para a equipe da JS Assessoria Contábil, a solução perfeita para a sua empresa. Abertura e regularização de empresas, cálculo de impostos e guias em dia, folha de pagamento e obrigações trabalhistas, relatórios financeiros claros para você entender o seu negócio, planejamento estratégico para decidir pelo melhor regime tributário, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Está sem tempo? O contador vai até a sua empresa, é só agendar um horário. Entre em contato pelo telefone 14 243 0017 ou pelo celular 14 99682 5908 ou faça uma visita no endereço Rua Rio de Janeiro, número 2219, Sala 1. JS Assessoria Contábil, a solução perfeita para a sua empresa. E Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve.
a rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para a gente falar sobre o tema de hoje, manejo de solo e o caminho para altas produtividades, recebo aqui Camila Guedes, que é engenheira agrônoma e mestre formada pela USP, com MBA em Marketing, Branding e Growth pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua como consultora técnica há mais de 15 anos com foco em manejo do solo e agricultura de precisão em grãos e cana-de-açúcar, no sudoeste do estado de São Paulo, norte do Paraná e Mato Grosso do Sul. É CEO e sócia fundadora da eSolo. Camila, seja bem-vinda ao Ruralmente mais uma vez. Obrigada, Sidney. Obrigada novamente pelo convite. Já é o terceiro podcast que a gente grava, né? Você já tinha me feito o convite para voltar para cá, mas eu esperei o momento certo para voltar. O Maurício está aqui com a gente fazendo uma rodada técnica e o nosso trabalho tem bastante sinergia. Inclusive, o tema desse podcast foi o tema do primeiro podcast nosso, mas agora a gente está vindo com uma outra abordagem, que é uma abordagem mais prática, né? Então, eu como consultora, eu sento com os clientes para fazer planejamento, para falar das melhores práticas agrícolas, né? Para a gente construir esse caminho das altas produtividades, mas muitas vezes eles têm dificuldade em entender como trazer isso para dentro de casa, como realmente executar, né? Que as operações a gente sabe que são complicadas no dia a dia, às vezes a gente não consegue operacionalizar tudo. E aí o Maurício, como consultor e produtor, traz muito essa visão. Então, por isso que ele está fazendo essa rodada comigo. E eu achei bem relevante a gente voltar a esse tema para a gente abordar as práticas agrícolas e como realmente a gente consegue executar dentro da porteira. É isso aí. Bom, estou muito contente de você estar aqui de novo. O tema, a gente vai abordar de novo esse mesmo tema, né? Mas que é um tema que está cada vez mais pertinente, né? Com certeza. É isso aí. E Camila, aproveitando para dizer que o programa está com você hoje, hein? Ah! Eu tô aqui para aprender mais uma vez. Desafio esse, bom. É isso aí. A gente recebe também Maurício de Bortoli, é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, diretor técnico na Sementes Aurora em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, é CEO na De Bortoli Consultoria Agronômica e é tricampeão do SESB e referência nacional em altas produtividades na cultura da soja. Maurício, seja bem-vindo ao Ruralmente. Obrigado, Sidney, mais uma vez pelo convite, pela referência, e estava aqui refletindo sobre o tema do nosso podcast, né? Manejo do solo. Nosso bem mais precioso, aquele que além de a gente cuidar, investir, a gente tem que amar e preservar. Então, vai ter muito assunto bom para a gente debater nesse podcast. Vamos lá. Pois é, assunto muito pertinente. Nos últimos anos a gente fala sobre outros fatores, a gente deu importância para tantos outros fatores e acabamos esquecendo do fator mais importante, que é o solo, isso, né? Aí. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso hoje. E, Camila, eu gostaria que você trouxesse atualizações da eSolo. Como é que está a atuação? Como é que está a nossa região? O que você está observando? Sim, vamos lá. Bom, como é a terceira vez, né, do nosso podcast, eu já me apresentei nos outros programas, mas acho que é importante falar que eu já estou a caminho de 25 anos de formado, olha só como o tempo passa rápido, né? E próximo de 20 anos trabalhando com manejo do solo e especializado em consultoria, né? Hoje a gente atua aí numa área no sudoeste do estado de São Paulo. Alguns clientes ampliaram a área, né, no norte do Goiás, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná. Hoje a eSolo assiste uma área próxima de 100 mil hectares, entre as culturas, né, de grãos, culturas irrigadas, cana-de-açúcar e citros. Eu vejo que o grande desafio nosso é implementar todas as práticas agrícolas referente ao que é o manejo do solo ideal. Então, muitos têm o conceito de manejo do solo como fertilizar o solo só, né? E aí a gente fala muito sobre a física, a questão física e biológica do solo. E aí, para isso, entra outras práticas agrícolas, né? Então, acho que esse é o grande desafio, mas eu vejo que a gente tem evoluído bastante. Nos últimos 5 anos, pelo menos, a gente tem evoluído bastante nesse caminho da construção, né? Buscando altas produtividades, né? Através do manejo do solo. É isso aí, bacana. E aproveitar para ressaltar que a eSolo é a grande parceira do Ruralmente Podcast desde o primeiro programa aqui. Então, é isso aí. Maurício, para a gente começar aqui as nossas perguntas, né? A gente sempre começa... queria que você falasse para a gente como que você iniciou no agro. Como é que o agro entrou na sua vida? Legal, uma pergunta bem interessante. Me faz pensar no tempo que eu era criança, que eu acompanhava o trabalho da minha família, né? Meu pai, ele é da origem do agro, né? Filho e neto de agricultor.
e ele chegou num momento da vida que ele encerrou o colégio e foi ajudar meu avô na lavoura. E ele não sabia se ele estudava ou trabalhava, né? Porque na roça sabe que o trabalho é bem pesado. Uhum. E ele seguiu, né, as indicações do meu avô, foi trabalhar diretamente no dia a dia da propriedade, depois que ele terminou o ensino médio. E à noite ele foi fazer faculdade, mas uma faculdade de educação física. Olha só. Nada a ver com agricultura. Porque na época que ele foi estudar na minha cidade, lá onde a gente mora, que é Cruz Alta, não tinha um curso de ciências agrárias, né? E ele, como trabalhava durante o dia todo, ele podia fazer à noite contábeis, direito, educação física ou letras. Ele escolheu educação física, pensou que era uma faculdade que podia dar alguma formação e profissão para ele. Serviu apenas para encontrar minha mãe. Minha mãe também era estudante do mesmo curso, eles se conheceram na faculdade, acabaram casando e desse encontro eu acabei nascendo. Então eu agradeço a Deus por meu pai ter feito educação física, porque através disso eu vim para a família, né, e acabei tendo a oportunidade, né, de estudar. Meu pai sempre falou que tinha o sonho de ter um filho agrônomo para dar sequência no trabalho na agricultura. E desde os 10 anos de idade, através de observações e acompanhamento dele no dia a dia do campo, eu falei, pai, eu vou ser agrônomo. Uhum. Ele falou, mas filho, quem sabe, né, você pensa uma coisa diferente, né, a agricultura tá difícil, seca, preço, governo, faz um curso aí, pensa em ser médico, talvez, às vezes agrônomo, né, para ter uma possibilidade de trabalhar menos e ganhar mais. Eu falei, não, eu não tenho vocação para área da saúde, medicina, respeito a profissão de médico, mas eu vou trabalhar com a terra, é o que eu gosto, né? Então eu acabei optando desde dessa idade, da 5ª série, e quando eu terminei o 2º grau, eu fui prestar vestibular na Universidade de Santa Maria, que era o meu sonho, né? Fazer faculdade numa federal. Graças a Deus eu passei lá no curso, estudei durante 5 anos nessa universidade, tive excelentes mestres, conheci muitas pessoas legais, fiz muitos amigos que me oportunizaram crescer como pessoa, também como profissional, e dali para frente muitas portas foram se abrindo, né, baseado em muito trabalho, conhecimento e também atualizações técnicas. Então essa vocação da agricultura vem de berço, vem de família, mas também é muito relacionado ao esforço pessoal e desenvolvimento contínuo, né, que é o que todo profissional hoje deve fazer. Através de uma boa escola, não esquecer que ele deve estudar e pesquisar e ser uma referência na sua atividade. Continuar sempre estudando, sempre se atualizando, né? Isso aí, importantíssimo. E aí você se formou e você foi gerenciar, trabalhar nos negócios da família, né? Você deu continuidade, como é que foi? Eu tive uma experiência legal que eu falei pro meu pai, eu não quero vir trabalhar direto na empresa familiar, porque geralmente o santo de casa não faz milagre, né? E eu não queria sofrer com esse dilema, que vários colegas meus que formaram na faculdade voltaram a trabalhar com a família e demoraram até que fossem aceitos ou as suas decisões fossem mais relevantes. Então eu acabei indo para o mercado de trabalho. O primeiro emprego meu depois de formado na Federal foi supervisor comercial de uma empresa de fertilizantes. Eu trabalhei na Bung, né? Eu desenvolvi um trabalho no Rio Grande do Sul durante um período de 6 meses, que eu estava como trainee, e depois que abriu uma vaga no Paraná, na região de Guarapuava, eu assumi uma supervisão comercial. Lá eu trabalhei 1 ano e meio praticamente atendendo produtores de batata, cereais, né, culturas tanto de inverno quanto de verão. E adquiri uma boa experiência, conheci pessoas legais, e eu tinha feito um estágio curricular, não obrigatório, durante o período de faculdade, numa empresa de sementes, que eu gostava muito da área de sementes, que era a empresa Pioneer. E no 2º ano que eu estava na Bung, já estava morando no Paraná, o meu ex-líder do estágio me ligou. Você não quer voltar para Pioneer? Abriu uma vaga de técnico de produção aqui no Sul. E eu morando no Paraná, família no Sul e tal, eu pensei, pô, vou voltar para morar mais perto de casa, para ver a família. E acabei voltando. Né? Durante mais 4 anos e meio, eu desenvolvi meu trabalho nessa empresa de produção de sementes, onde eu aprendi muito sobre irrigação, manejo de solo, fertilidade, a parte de manejo de planta daninha, pragas, doenças e o cruzamento de plantas, né? Porque, na verdade, para você obter um híbrido, você tem que fazer cruzamento de linhagens e tem que ter muito conhecimento. E era uma coisa que eu não tinha tido uma grande experiência na faculdade. Então, nessa empresa, eu acabei tendo muita oportunidade e também conheci a produção de soja, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque era uma coisa que a minha família já desenvolvia. E eu aproveitei, então, essa empresa me oportunizou muitos
viagens, muitos contatos com profissionais de alto gabarito, eu fui aprendendo, e quando eu cresci nessa empresa, que chegou um momento que eu teria que tomar a decisão de ou subir mais para um cargo importante, ou escolher talvez voltar para casa, eu pensei, bom, eu estou pronto para contribuir com o negócio familiar, que já tinha crescido também, e precisava um pouco mais de atenção. Então eu optei por não seguir na carreira de colaborador de uma empresa multinacional e voltar para contribuir com a empresa familiar, né, que é um desafio dobrado, que além de ser um bom profissional, você tem que respeitar o elo familiar, ter muita humildade e também aprender a trabalhar com pessoas que têm relação de sentimento, né. E deu tudo certo. A gente começou em 2006 esse projeto familiar, eu estou quase 20 anos como diretor técnico da empresa, né? Não foi assim que eu comecei lá atrás, ajudando no barracão de sementes, controlando a balança, controlando os insumos, ajudando na pulverização, e fui assumindo, né, obrigações e contribuindo com o processo. E a empresa foi crescendo ao longo dos anos, baseada em muito trabalho, muita seriedade, e ela hoje tem um excelente mercado, visto essa visão, né, que a gente acabou trazendo um pouco de fora da família para dentro do nosso negócio. A irrigação era uma coisa que a gente não tinha, e a irrigação hoje ela é o carro-chefe do nosso negócio. A visão de qualidade de sementes, a melhoria dos processos, o controle dos processos e a gestão, eu acabei implantando, foi uma coisa que evoluiu muito, mudou muito o nosso negócio, e tenho certeza que meu pai hoje, onde ele ouvir esse podcast, ele deve estar muito orgulhoso, porque a família está dando sequência ao negócio, ele pode ter certeza que essa geração a gente também vai poder passar para a próxima muito conhecimento e muita experiência. Bacana. Antes da gente entrar no tema de conhecer, né, mais as atividades que vocês desenvolvem lá, né, mas um tema muito importante é a sucessão familiar, né, que às vezes gera um certo debate entre as famílias, né. Como que, na sua opinião, como é que é feita, como é que é conduzida uma sucessão familiar de sucesso? Legal, é uma excelente pergunta e é tema de muitos trabalhos, né? E lá na nossa empresa não foi diferente. Para a gente construir a nossa sucessão familiar, a gente foi estudar outros processos que deram certo. Mas acho que o principal fator que contribuiu para a gente fazer uma sucessão bem feita foi, primeiro, o aceite dos sócios fundadores da empresa com a nova geração. Lá na nossa empresa eu nunca tive problemas de relacionamento pela falta de aceite, por exemplo, de um ente da família em algum comando, alguma ordem, alguma contribuição técnica, porque quando eles me chamaram para trabalhar, eu já tinha um pouco de experiência no mercado, 5 anos e pouquinho de experiência. E eles, como não tiveram oportunidade de estudar, tinham uma experiência prática do negócio da agricultura, eles souberam respeitar essa entrada técnica juntamente com a prática, e a gente teve uma conexão muito boa. Não teve, assim, conflito, né, com geração. Claro que numa empresa de família você tem que respeitar todos os processos hierárquicos primeiro, mas a técnica sempre superou o eu acho, o eu acredito. Sempre foi baseado em muito dado. Então a gente fez um trabalho legal, né? Eu fui o primeiro a entrar na empresa como terceira geração. Meu avô fundou o negócio agrícola. Meu pai, junto com os irmãos, construíram a empresa familiar, e a minha geração, que é a terceira, eu sou o neto mais velho, né, e o filho mais velho do irmão, que vem na sequência de filhos, e a gente soube fazer essa transição, tanto que eu abri portas para os demais primos, né, e meu irmão também acabou vindo me ajudar, mas tudo foi construindo ao longo do tempo com cargos, com hierarquia, com respeito e com liderança, e a gente também soube contratar uma consultoria para nos ajudar, para nos orientar, porque a gente sempre fala, né, até aqui a gente fez muito bem, obrigado, daqui para frente a gente precisa de alguém para ajudar a traçar esse caminho, o caminho definir as regras, né, fazer a governança, e isso tem que ficar tudo muito bem claro, escrito, porque ele pode ser lembrado para frente. Então a gente construiu um livro de sócios com acordos, a empresa toda ela já é cotizada em percentuais, ela tem um CNPJ, ela tem uma marca a ser defendida, essa marca tem valor, todo o nosso patrimônio está dentro desse CNPJ, a exploração que a gente faz da agricultura é na pessoa física para proteger esse patrimônio, não ter nenhum perigo da gente poder ter alguma relação direta com ele, e as entradas de pessoas que foram sendo feitas à frente do nosso negócio foram todas por capacidade técnica ou demanda da empresa. Então, não basta ser de Bortoli para ser Aurora.
Eu tenho que, pelo menos, ter uma formação e uma ocupação na minha área que contribua para o negócio. Né? Lá na nossa empresa não tem emprego, tem trabalho. Você quer trabalhar, é só vir contribuir com o nosso negócio, eu deixo isso bem claro. E a gente tornou isso tão claro nessa terceira geração, e foi tão feito de forma harmônica, que a gente já está hoje em 5 pessoas da família tocando o negócio. Nós somos executores. A gente toca vários cargos na empresa, como os cargos técnicos, cargos comerciais, cargos financeiros, cargos de gestão e cargos também operacionais. E os sócios fundadores hoje estão em cargos diretivos. Eles não executam mais as tarefas, mas eles fazem parte de um conselho onde toda decisão é tomada baseado no aceite deles, tanto investimento, novas culturas, o futuro da empresa, tudo é baseado no aceite. Isso está muito claro também definido nas regras. E a nova geração, que é a quarta, que são os meus filhos, os filhos do meu irmão e também dos meus primos, a gente já está construindo isso tudo para que eles entrem na empresa, caso for a vontade deles, de uma forma correta. Tem projeto para bolsista, tem trainee, tem menor aprendiz, tem tudo lá. Eles querendo trabalhar, né, tem trabalho. Emprego não tem. E trabalho não falta, né? Não falta. O que mais tem é trabalho. Nunca falta, né? Nunca falta. É isso aí. E Maurício, e quais são as atividades que vocês desenvolvem hoje? Nossa empresa, né, familiar, ela desenvolve 3 atividades principais. Nós temos a holding de terras, onde a gente adiciona o patrimônio, onde a gente coloca nosso patrimônio terras. A gente tem uma parceria agrícola que a gente faz a exploração dessas terras, né, onde a gente produz os grãos. E a gente tem uma empresa de sementes, que é um CNPJ, que compra esses grãos que vão ser destinados à produção de sementes e paga para essa empresa que remunera esse negócio que alimenta o negócio de terras. Então, nosso negócio hoje é comprar terra para aumentar patrimônio, produzir nessas terras e gerar um produto que vai ser absorvido por essa empresa de sementes e que vai comercializar. Então, cada negócio nosso é separado, tem uma gestão e uma administração pertinente a cada área. Então, a gente tem eu cuido da parte de produção, eu não me envolvo na parte comercial, minha função é entregar o meu melhor até o portão da empresa, dali para frente é um outro departamento que cuida do processamento, da produção, do acabamento, e depois tem outro departamento que faz a venda. E aí tem um departamento que faz a cobrança, faz o financeiro, e todo faz esse ciclo, né, dentro do negócio. Então, a gente tem praticamente hoje 3 negócios dentro da agricultura. E qual que é a produção que vocês trabalham lá? Nós trabalhamos hoje com sementes de soja, né? Praticamente no verão é nosso carro-chefe. A gente produz também milho grão para mercado interno e exportação. A gente não produz milho e semente. No inverno a gente produz cereais, a gente faz sementes de trigo, né? Aveia branca e também aveia preta, né? E produz sementes de planta de cobertura. Aveia ucraniana, ervilhaca, alguma coisa de ervilha forrageira e alguns outros cereais de oportunidade dependendo do ano. Mas basicamente a gente foca em sementes de cultivos comerciais, alguns cultivos de cobertura também, pela demanda que foi surgindo no mercado. Bacana. Bom, aproveitando, nosso amigo Francisco Sampaio, que já esteve aqui com a gente no episódio junto com a Camila, é consultor de mercado, acompanha o Ruralmente, e ele mandou uma pergunta aqui, aproveitando esse tema. Ele diz o seguinte: onde a qualidade e a confiabilidade do fornecedor de sementes faz a diferença? Nossa, esse é o nosso principal foco, né? A nossa empresa, ela tem como lema, né, a qualidade. Tanto que o nosso slogan é baseado na qualidade, porque a nossa taxa de retorno do cliente voltar a comprar o nosso produto vai ser baseado na qualidade. Então, a gente nunca trabalhou no mercado de escala. Nossa empresa foi crescendo lentamente, dando os passos firmes para conseguir ganhar o volume necessário, mas sempre proporcionalmente ao que os nossos braços e as nossas pernas conseguissem tocar. Tanto que hoje nossa área de produção de sementes ela é 100% própria. A gente não costuma não fazer semente em cooperados, né? Não porque a gente não concorde com o sistema, a gente acha que é bem prático fazer cooperação, porque até a cooperação acaba tirando da tua operação boa parte da parte mais pesada, digamos assim. Mas eu acredito muito que produzir sementes em campos próprios você tem um maior cuidado, tanto na gestão do solo, quanto na gestão dos processos agrícolas, quanto no resultado final do produto, né? Então, a gente hoje praticamente produz 100% das nossas sementes, né, de culturas tanto de verão quanto de inverno. Bacana.
Ô Maurício, e aí, como é que você decidiu iniciar a De Bortoli Consultoria Agronômica? Como é que foi? A De Bortoli Consultoria, ela surgiu da vontade do Maurício de levar para frente um pouco desse conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos, de muitos dados, de pesquisa, de percepções técnicas de campo, de experiências agrícolas. Eu estava dentro da empresa familiar praticamente fechado, eu não saía para fora para nada, a não ser para eventos técnicos, assistir uma palestra, participar de algum acontecimento na área de sementes. E eu me propus em 2017 a ajudar um vizinho meu. Ele era um produtor muito bom, dedicado, mas ele não conseguia produzir. Ele estava assim travado. Muitos problemas de solo, manejo. E eu falei para ele, posso te ajudar? Quem sabe tu faz assim, eu venho um sábado sim, um sábado não aqui, visito a propriedade e te passo uns relatórios. E baseado nos meus relatórios, tu começa a mexer nos teus processos. E ele topou. E ele plantava uma área 20 km de distância da minha. Então, um sábado sim, um sábado não, eu comecei na propriedade dele, visitá-lo. Começou a dar certo, começou a implantar as minhas ideias e percepções, e eu comecei a visitar ele com mais frequência, até que eu fiquei atendendo ele 2 anos, sozinho. E dali eu percebi que eu poderia ampliar esse negócio. Daí eu comecei a pegar mais áreas, a partir do que eu conseguia atender com as minhas próprias pernas, mas quando a empresa começou a crescer, eu tive que contratar pessoas para trabalhar comigo. E como eu tenho um processo de formação bastante interessante de mão de obra dentro da propriedade, eu recebo muitos alunos da universidade para estágio, eu fui pensando os melhores alunos de estágio que tinham já um perfil bom agrícola e que tinham um destaque dentro do estágio, tanto em dedicação quanto conhecimento, eu fui trazendo essa mão de obra mais qualificada para dentro do meu negócio. E eu fui promovendo esses caras a consultores. Fui criando um processo de trainee, onde ele passava 1 ano comigo aprendendo dentro da empresa familiar. Depois mais 1 ano visitando as áreas comigo, dando consultoria. E depois de 2 anos que ele passou por esse processo de aprendizado e de aumento do conhecimento, ele começou a atender suas próprias áreas. E hoje a gente já está aí, passaram-se 8 safras, entrando para a 9ª safra, a gente está atendendo a empresa de consultoria, a gente está com 3 agrônomos já no campo, 2 sênior e 1 agrônomo júnior, né? E a nossa área de atuação de consultoria hoje, somado às minhas, a gente está com quase 19 mil hectares de área de atendimento no Rio Grande do Sul, que é um estado que as propriedades elas variam de 400, 500 até 2.000 hectares, o tamanho médio das propriedades, né? Isso dá muito orgulho, porque a gente começou do zero e a gente foi conquistando vários clientes, né? A gente tem uma taxa de aumento aí de 20%, 30% por ano de consultoria, e é sempre baseado em aumento de mão de obra. Crescer em consultoria não é escalabilidade, você não consegue aumentar geometricamente, porque dar consultoria é bem desafiador, você tem que ter uma experiência muito grande para passar para o produtor. Hoje nenhum produtor é inexperiente, a informação chega muito rápido na mão do produtor. Então ele quer que um consultor, quando chegue na sua propriedade, ele realmente traga a informação de valor e que faça sentido para ser aplicada no seu negócio. Bacana. E hoje vocês atendem em quais regiões? A gente atende desde o norte do Rio Grande do Sul, que começa lá em Palmeiras Missões, 2 Irmãos das Missões, Boa Vista, atende um pouco da fronteira oeste, São Luís Gonzaga, Santo Antônio e São Nicolau, vem para a região central, estou em Cruz Alta, Tupaciretã, Júlio de Castilhos, Fortaleza dos Valos, e desço até a metade sul, passando para a região central, Rosário do Sul, São Vicente, São Pedro, Alegrete, Dom Pedrito e Bagé. Então a gente está realmente de norte a sul, só não atendo o extremo sul e a Costa Doce, né, que são outras regiões. Legal. Eu queria que vocês dividissem, né? Você, Camila, vocês estão aqui rodando a nossa região, o que vocês têm observado? Não, a pergunta até vai para ele primeiro, eu acho, porque na verdade eu trouxe para ele justamente para ele nos apoiar, entender o que, com o conhecimento dele, o que ele conseguiria colaborar, né? Olhando, é claro que ele sempre pontua, né? São regiões diferentes, climas diferentes, às vezes solos diferentes, mas quando a gente fala de clima, né? É muito parecido, né, com as instabilidades que a gente tem passado, né, de chuva, temperatura muito alta, eles passam por isso lá também. E aí ele tem aplicado bastante manejos para tornar a planta um pouco mais resiliente a essas instabilidades climáticas, né. Então, eu acho que a percepção que você está tendo nessas rodadas é exatamente isso, né. Sim, a Camila já me oportunizou conhecer essa região através de outros momentos, né, eu vim com ela participar de uma palestra que ela fez, um evento técnico em Avaré,
E depois desse evento, ela me levou a conhecer a região. E através dessa visita eu já tive algumas percepções, e na nossa conversa, no dia a dia, no rodar no carro, eu fui dando algumas ideias para ela. Ela falou, acho interessante usar as tuas ideias aqui, tenho vários clientes que tu pode, quem sabe, me ajudar a contribuir, mas eu vou marcar um outro momento. Eu falei, não, então aproveita que ela ia descer pro sul, fazer um curso de especialização técnica próximo à minha região. Eu falei, então tu vai lá conhecer em loco o meu trabalho, ver como que eu aplico essas técnicas no campo, ver como que a gente faz para operacionalizar tudo isso, e depois tu volta aqui e vê em que sentido faz, qual cliente teu a gente pode visitar. Ela foi lá, junto com alguns outros técnicos, visitar a região. A gente trocou bastante ideia e surgiu daquela visita a vontade de eu vir aqui nessa semana fazer uma rodada mesmo, em vários clientes para visitar lavouras de produção de soja, milho, outras culturas, tentar entender um pouco dos intervalos entre o uso e manejo do solo, o que a gente poderia melhorar nesse sistema de produção, né? Já que o tema do podcast é solo, e a Camila sabe que faz muito sentido conectar, além da fertilidade química do solo, desenvolver um bom trabalho relacionado à parte física, porque essas duas partes têm muita relação. E hoje a gente percebe também que a parte biológica tem muito a ver com a conexão da planta. Então, um bom solo hoje, ele tem que ter a parte química, física e biológica bem desenvolvida, e as plantas de cobertura, elas entram fazendo um elo muito importante nesse trabalho. E foi uma coisa que eu percebi lá no passado, na minha propriedade. Comecei a desenvolver muita pesquisa e para mim deu muita resposta. E hoje eu venho aqui apenas para instigar os produtores a se desafiar, a testar, a implementar, a conduzir trabalhos e perceber realmente como isso hoje faz o negócio dele ser mais sustentável, faz o trabalho da Camila entregar mais resposta, entendeu? Faz o produtor ter mais produtividade com menos recursos, depender menos de trazer coisas de fora e usar mais o sistema de produção para se retroalimentar. Porque a planta de cobertura vai lá na fertilidade, busca nutrientes importantes do solo e recicla. Na parte química, ela vai lá na parte física e estrutura melhor esse solo, cria bioporos, descompacta o solo naturalmente, e vem aqui na parte biológica e ativa essa biota. Então a planta de cobertura ela tem conexão com essas três fases. Hoje, trabalhar o solo, mexer com fertilidade, sem entender esses três pilares e sem passar por plantas de cobertura, você faz mais do mesmo. É uma agricultura, digamos assim, que foi desenvolvida por muito tempo, as monoculturas, que geram a estagnação, a produção, digamos assim, estacionada. E aquele produtor que quer buscar a alta produtividade, conseguir ter mais resultado financeiro, ter mais renda e ser mais sustentável, deixar um solo melhor para quem vier tocar a propriedade no futuro, ele precisa pensar no sistema. Entendeu? E pensar no sistema é diversificar. Nós não temos que inventar nada. Se a gente for na natureza olhar a mata e ver que ela é diversa e não se faz nenhum tipo de aporte de nutriente químico ou mineral e ela tem já uma fertilidade natural, a gente tem que aprender com os sinais da natureza. A mãe natureza ela é perfeita. Então ela mostra que da diversidade eu melhoro a qualidade do meu sistema de produção. Então nada melhor que a gente fazer hoje é mimetizar o mato. Fazer o que a natureza faz na agricultura. E as plantas de cobertura em mix ou blends ou coquetéis de plantas têm essa característica. E eu vejo assim, qual que é o desafio, até por isso que eu trouxe ele não só como consultor, mas como produtor, né? Porque quando eu falo sobre esse tema com os produtores, principalmente em áreas irrigadas, que eu vejo que é super importante, porque fertiliza-se muito, mas olha muito pouco, né? A parte física e biológica do solo, e a gente tá tendo muito problema, né? Com nematóide, doença fúngica do solo, e a gente tem que inserir a planta de cobertura no contexto. Que eles me questionam? Eu vou tirar uma cultura comercial e vou colocar uma planta de cobertura e a minha rentabilidade, né? Como que fica? Então, assim, eu como agrônoma que sou apaixonada, né, por essas práticas e técnicas, parece que eles não conseguem trazer para dentro de casa e entender como que as plantas de cobertura na próxima cultura vai rentabilizar mais. E aí, como o Maurício, como produtor, já fez muito teste e já realmente monetizou tudo isso, né? O quanto cada planta de cobertura pode ciclar de nutriente, o quanto que a soja vai produzir mais, ou o milho vai produzir mais pós-plantas de cobertura,
Então, acho que eles conseguiram visualizar melhor isso, né? E tangibilizar, eu acho que fica melhor. Então tá, então agora eu vou trazer isso para o sistema, porque realmente você está me mostrando com números, né, e dados, né, que realmente isso pode rentabilizar, por mais que eu tô tirando uma cultura comercial do sistema. Então a gente conversou muito essa semana sobre rotação estratégica, que eu falo, né, de cultura. Então tá, vou colocar soja, milho, trigo, e como que eu vou intercalar tudo isso com as plantas de cobertura? Quais plantas de cobertura colocar dentro de cada janela, né? O que cada planta de cobertura pode me trazer? Qual que é o meu benefício? Então a gente discutiu bastante sobre esse assunto. Acho que foi bem relevante. E assim, ele estudou todas as plantas de cobertura, todos os mix imagináveis, entendeu? Então acho que é legal trazer essa experiência, né, dele. Porque isso envolve, como você disse, né, envolve um planejamento. A gente passa por um momento de margens cada vez mais estreitas, né? A gente vê o endividamento do agricultor, né? Do agro de uma maneira geral, né? Então, a gente precisa aí apelar para novas tecnologias, consultorias e tudo mais. Mas uma coisa que você disse, né? Como que o produtor, ele se prepara para fazer essa intercalação, né? Entre uma cultura econômica com uma cultura de serviço, como você diz, né? Uma planta de cobertura. Como que ele se prepara? A gente entende todos os benefícios, né? A melhor produtividade, por aí mais. Mas para ele startar. A gente começou a fazer lá porque a Camila, né, trouxe isso pra gente, e a gente realmente viu quanto que isso traz ganho de produtividade. A gente passou por uma seca na penúltima safra, onde a área irrigada produziu bem, de maneira satisfatória. O sequeiro, onde a gente tinha planta de cobertura antes, né, da soja, a gente segurou a produtividade, produziu ali só 60, 70 sacas, né? Enquanto que em áreas que a gente não tinha planta de cobertura, a gente não produziu 30, 40 sacas, foi muito difícil, né? Então, ali a gente viu, sim, que... Na prática, exato, que é uma planta de serviço, né? Enfim, mas como que o produtor, ele inicia com essa tecnologia na fazenda? Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que ter entendimento das janelas de oportunidade. Então, assim, entre as culturas comerciais que ele está planejando colocar, quais são as janelas de oportunidade que a gente tem para colocar as plantas de cobertura? E aí a gente... e qual é a época de plantio? Porque tem planta de cobertura que se desenvolve melhor no verão e outras no inverno. Então, quanto tempo que ela vai conseguir ficar lá e qual que vai ser a época de plantio? E qual benefício que eu preciso para aquele solo? Eu falo que às vezes eu estou num solo extremamente arenoso, às vezes a área de abertura, que a gente mexe, desestrutura muito solo, então eu tenho que ir para as gramíneas mesmo, né? E o tempo tem que ser maior também para estruturar aquele solo. Mas às vezes eu tô com problema de doença fúngica de solo, como nas áreas irrigadas, né? Às vezes eu tenho uma matéria orgânica já legal, mas eu tô com problema de doença fúngica, e eu tenho que aproveitar alguma janela para colocar planta de cobertura junto com alguns biológicos para minimizar, né, todos esses problemas. E aí a gente vai desenhando ou planejando, né, como colocar essas plantas de cobertura no sistema de acordo com essas janelas de oportunidade e quais problemas e que benefícios que eu quero trazer para o sistema com esses mix, né. Então acho que é isso. A Camila foi muito feliz no que ela comentou, e acho que os produtores têm que perceber que ao ingressar num manejo de sistema de produção utilizando planta de cobertura, ele pode escolher de forma aleatória, por si só, decidir que eu quero começar para melhorar o seu sistema, ou ele pode ser obrigado a começar porque a monocultura vai levar a esse processo de um problema de doença de solo, né, um problema de um fitonematóide, e essa decisão pode ser apenas postergada, mas ela é necessária. O resgate das boas práticas agrícolas, ela veio da intensificação dos sistemas, e você não acha que não aconteceu isso na minha propriedade. Quando eu comecei a investir em irrigação lá em 2005, eu pensei, resolvi meu problema de produção, porque eu tenho água. E ao trazer água para o sistema, eu resolvo o problema de seca. Então, eu vou começar a produzir mais. E eu comecei realmente a intensificar. Fazer safra, segunda safra, terceira safra. Eu consegui fazer 2 safras de verão. Fazer o milho soja, o milho feijão. E ainda fazer um trigo no inverno. Então, resolvi meu problema, né? Eu desenvolvi agora uma ferramenta que vai fazer, além de eu produzir mais, me oportunizar a cultivar mais culturas. Só que eu tive uma rampa de escalada de produtividade. E depois eu tive uma estagnação. E comecei a descer ladeira abaixo, porque meu sistema disse assim, cara, não aguento mais, é muita extração e pouca reposição, eu tô só cansando e não tô descansando, e meu sistema exauriu, compactação, planta daninha, problema de doença de solo,
nematóides assim, que foram se acumulando. Daí eu pensei, pô, vou ter que criar uma vacina para esse solo, vou ter que começar a melhorar a saúde dele. Ele tá doente. E aí eu fui estudar o uso das plantas de cobertura. Né? A gente já fazia um plantio direto bem feito, sim, só que não dava escalabilidade para isso. Fazia de forma muito pontual. E eu comecei a montar um planejamento, onde eu dividi a propriedade em partes e eu comecei a melhorar e investir nesses coquetéis de plantas realmente nas áreas que mais precisavam, nas áreas que mais tinham dado indícios de estagnação de produtividade ou de problemas associados a pragas ou doenças. E isso foi melhorando os sistemas. Eu comecei a produzir mais, eu vi que a minha escalada foi degrauzinho por degrauzinho, a cada ano eu crescia 3, 5, 7% em produtividade, né? Sempre baseado na melhoria do solo, pensando no sistema. Isso deu muito certo. Hoje ele virou a cultura do nosso negócio. A gente não consegue mais pensar na atividade agrícola com o uso, nesses períodos intercalares, de plantas de cobertura. Então a gente começou a criar agora janelas de oportunidade. Eu tenho cultivos que eu posso fazer na época fria, onde eu trabalho com coquetéis de plantas que têm um ciclo um pouco maior, como eu também desenvolvi alguns mix de espécies, algumas espécies isoladas, que se desenvolvem em janelas outonais ou também de verão. E a gente acabou botando isso no sistema. Então, ao invés de forçar, correr atrás para tentar fazer 3 ou 2 safras e meia por ano, a gente faz 2 safras bem feitas e uma safra de cobertura. E eu começo a colher os resultados não já na próxima etapa, mas sim no processo ao longo dos anos. É um ganho linear e cumulativo. Eu vou acumulando esses ganhos. Ao passo que a minha lavoura começa a produzir cada vez mais, eu começo a escalar níveis que jamais eu alcançaria se eu seguisse sendo um produtor de monocultura. E você disse uma coisa interessante, né? Agora eu tenho irrigação, agora eu vou produzir. E não é a água é um dos fatores, né? Então, e daí a maioria dos meus clientes produtores de grãos tem área irrigada. E a maioria só aceita entrar nesse contexto das plantas de cobertura dentro das áreas irrigadas porque começa um problema. Então a gente vê muitos sequeiros produzindo mais que as áreas irrigadas. E aí sim eles vão procurar na dor, né, qual que é a solução. Porque você vai ver questões de fertilidade, assim, porque fertiliza-se muito no pivô, aduba muito no pivô, porque a sua expectativa é sempre alta. Então não tem problema ali. Às vezes é um desequilíbrio nutricional que a gente consegue resolver, mas problema de nutriente não tem. O problema está no físico e biológico. E aí, qual que é o melhor manejo? Adotar, né, eu falo que é uma rotação mais estratégica, junto com planta de cobertura no contexto. Mas a maioria só aceitou porque enfrentou a dor do irrigado estar produzindo menos do que o sequeiro. Infelizmente, o ser humano aprende mais na dor do que no amor, né? A gente tenta, né, falar, colocar o conceito, a ideia, mas parece que na hora que vem a dor, fala assim, não, agora eu preciso realmente mudar. É uma frase que eu desenvolvi, a gente vai começando a ficar mais experiente com o tempo, vai virando um pensador, né? Falando umas frases que ficam gravadas. E eu falo uma frase que eu já gravei, assim, ó. Ninguém faz planta de cobertura porque quer. Todo mundo faz porque precisa. Se você pudesse optar por cultura, você sempre vai querer fazer uma cultura que no final do ciclo pudesse gerar produção, produtividade, porque o fruto pendente é a coisa mais apaixonante do agro. A colheita é um momento de celebração de um resultado. Só que às vezes é importante pensar que tudo que tu extrai daquele solo, tu tem que também pensar em devolver. E a agricultura, ela cobra do produtor isso. Então, se você pensar que dentro de um sistema de produção você retira e devolve, você consegue perdurar por muito mais tempo, você é muito mais sustentável e é muito mais resiliente esse sistema do que você só extrair em qualquer atividade. Então a agricultura é muito importante, que esse produtor que acaba entrando na dor, né, Camila? Se ele pensasse em entrar ainda quando estava na parte do amor, ele entraria antes, talvez ele anteciparia esse problema que ele acabou tendo. Eu acabei entrando por isso, né? Só que hoje eu já desenvolvi esse trabalho através de dados, pesquisa, e eu levo isso para outras propriedades. Todos os meus clientes hoje têm isso na cultura. Eu acho muito legal que eles já terminam um cultivo e já estão pensando em outro. Porque a primeira resposta que vem no produtor é dizer assim, eu não tenho tempo, eu não me organizei, eu não tenho estrutura. Na verdade, faltou planejamento. Você falou a frase mais importante. Dá para fazer sim, só tem que planejar. Tem que estar com tudo lá organizado, tem que estar na saída de uma
cultura tem que já estar com a semente comprada. O equipamento tem que estar pronto, preparado, e a mão de obra tem que estar planejada. Tá certo. Se você não colocar isso no sistema da propriedade, realmente não dá certo, porque a janela é muito rápida. A entrada das plantas de cobertura, ela respeita períodos muito curtos. E o teu sucesso depende da tua efetividade. Né? Só que depois que tu entra nesse ciclo, tu acaba trazendo isso pro teu negócio como uma coisa assim que você pensa o ano inteiro. Tira uma cultura, bota outra. Você tem sempre resíduo em decomposição e resíduo de palha sempre em formação. Né? Eu sempre falo, né, de um livro que eu li do professor Afonso Peixe. Cobertura viva e cobertura morta o tempo todo no campo. Biota sempre ativa, fertilidade sendo renovada. Isso é uma coisa que o produtor tem que sempre pensar. Legal. Eu queria que vocês dessem exemplos, né, de pessoal que está acompanhando, sobre plantas de cobertura, quais plantas, quais são as funções que cada uma tem, só para a gente ter uma ideia. Eu sei que cada um tem a preferida, porque tem inúmeras, né, plantas de cobertura, né? Mas assim, acho que o que é mais indicada é para aquele tipo de situação, ou do problema que a gente tá querendo sanar, né? Enfim, época de plantio, janela de oportunidade, enfim. Falar um pouquinho das lavouras de sequeiro, também a gente começou a falar muito das lavouras irrigadas, mas os sequeiros a gente vê que mudou muito a nossa região, vou falar nos últimos 10 anos, era muito soja e milho, e depois a gente começou a entender do risco, né, do plantio do milho safrinha fora da janela, e aí mudou um pouquinho para sorgo, enfim, só que mesmo assim o clima também nos últimos anos está bem ruim, e aí muitas vezes a safrinha estava entregando muito mais prejuízo do que lucro, e agora eles estão enxergando que colocando aí plantas de cobertura no sistema, e você colhendo mais soja depois, é melhor do que de repente você tirar o lucro da soja, plantando uma safrinha de insucesso, né? Então as plantas de cobertura também estão entrando bastante nesse sistema. Como que a gente faz o planejamento, né, com os nossos clientes? A gente divide, é claro que eu não vou zerar a safrinha, né, tenho que rentabilizar também, mas a gente acaba dividindo a propriedade em 3 ou 4, onde a gente vai selecionando as melhores áreas, ou as mais preparadas, ou que já vai colher primeiro para colocar o milho, depois entra o sorgo, e quando a gente sai da janela, ou as áreas piores, sempre vai as plantas de cobertura. E aí a gente seleciona as espécies de acordo com a data de plantio e o que a gente precisa de principal benefício naquele solo. Como as lavouras de sequeiro, a gente visa mais matéria orgânica, palhada, enfim, né? A gente acaba trabalhando mais com as gramíneas, né? Mas sempre, porque assim, enquanto a gente estava discutindo isso hoje, né, num cliente, quanto mais espécies você coloca, maior diversidade biológica você vai ter dentro do sistema. Então, a gente procura colocar as gramíneas, as crucíferas, as leguminosas, enfim. O desafio é a proporção, quais espécies, como que vai ficar a emergência delas e o manejo, né, depois. E é nesse contexto que a gente está de evolução. Então, assim, os clientes onde eu já atuo já entendeu que é importante ter o manejo com plantas de cobertura no processo, seja no sequeiro ou no irrigado, mas como que a gente pode evoluir esse manejo, da escolha das melhores espécies, como cobrir realmente todo o solo, né, com todas as espécies que a gente escolheu, e como fazer o manejo depois. E aí a gente está com um outro desafio, a gente está conseguindo fazer palhada, e aí a gente está tendo o desafio de plantar sob a palhada. Então, assim, estamos deixando bastante palhada no sistema, só que a gente está com o desafio de plantabilidade agora, né? Então, o Maurício veio nos apoiar bastante com isso também. A Camila colocou diversos pontos que a gente debateu essa semana nesses clientes, né? Porque o objetivo dessa visita é desenvolver em propriedades que já entenderam que o benefício do solo é muito importante para os cultivos, que já estruturaram a parte de fertilidade, estão desenvolvendo bons trabalhos também de manejo, mas como que essas plantas conseguem ainda melhorar o sistema e como manejá-las, né? Em janelas de espaço curto, então a gente trabalhou muito a questão de posicionamento de espécies que têm ciclo mais rápido, de adaptabilidade em épocas talvez de calor ou de frio, qual delas que vai melhor e como, as proporções dessas espécies, como que elas combinam melhor para uma não acabar sombreando ou prejudicando a outra, porque se você errar as proporções você pode desenvolver uma mais e outra menos, ou diversas espécies, e como manejar todo esse resto cultural, como pegar essa palhada e acomodar melhor no solo para que você faça um bom plantio. Tem algumas espécies que aceitam ser manejadas muito próximo ao cultivo, né? Geralmente as leguminosas têm essa característica por relação
CN mais baixo. Só que algumas plantas que têm um maior aporte de carbono, tipo na família das gramíneas, elas necessitam um entendimento melhor. Você tem que fazer um manejo antecipado para que ela não se torne um vilão do teu plantio e não prejudique tua plantabilidade. Então, para tudo tem estratégia. Não é segredo, a gente não está aqui falando nada de segredo. A gente está apenas passando algumas estratégias para os produtores para que isso dê certo. A gente quer que essa corrente de uso de plantas de cobertura, esse sistema plantio direto bem desenvolvido, dê certo em qualquer propriedade. Plantar na palha é o melhor em qualquer lugar do mundo. Por isso que eu uso essa camisa aqui, ó, diga não às grades, né? Eu defendo esse lema. A grade para mim é uma droga. Se eu puder me livrar dela, eu vou estar liberto. E eu me livrei da grade. E eu usei por muito tempo. A grade no solo serve para quando você está construindo o sistema. Nivelar, regularizar a área, homogeneizar um terreno. Depois que você começou a fazer agricultura nessa área, você quer matéria orgânica mais elevada, quer ter agregado para segurar a tua água, quer ter biota positiva, tu quer ter acúmulo no sistema. A grade acaba muito com isso. Uma passada de grade compromete 10, 11, até 12 toneladas de matéria seca que ela consome. Ela pode baixar de 0,1 a 0,2% o teu teor de matéria orgânica, porque ela consome esse carbono. E quanto tempo pra você recuperar isso, né? Exato. Cara, às vezes vai mais de ano. Se você pensar só em culturas comerciais, para você conseguir aportar 10, 12 toneladas de palha, você teria que cultivar pelo menos um trigo de alta produtividade, uma soja, ou colocar um milho verão no sistema. Isso demora muito tempo para recuperar. Então, essa tomada de decisão de uso dessa ferramenta deve ser muito pensada, porque o ônus é talvez muito maior que o benefício de uso. Então a gente dá para esse produtor alternativas para ele evitar o uso do equipamento e passar a outras operações que minimizem os impactos, como fazer um plantio em linha, com uma semeadora, revolvimento mínimo, fazer uma cobertura das sementes a lanço, incorporar com outro tipo de ferramenta e tentar não usar a grade. A grade hoje no sistema plantio direto, numa agricultura consolidada, ela deve ser evitada. Ela tem seu momento de uso, sim, tem algumas culturas que dependem da grade para fazer algumas operações, mas se você puder, ao pensar em construir um sistema, evitar o uso da grade, o teu sucesso, o teu benefício para o futuro vai ser atingido mais rápido e melhor. E além de ser mais barato, né? Porque você economiza diesel, economiza depreciação de máquina, mão de obra, por aí vai, né? Não, vou agora abrir um outro contexto, né? Que eu levei para ele, levei ele num solo preparado. Falei assim, já se prepara, porque você vai ver grade hoje. Nossa. Mas você tava com essa camisa ou não? Não, eu falei, você não tira a camisa. Mas, na verdade, a gente foi, o primeiro dia de visita, a gente foi em área de reforma de cana-de-açúcar. E aí a gente precisa preparar o solo, porque, infelizmente, a gente está tendo bastante problema com praga de solo em cana. Então, tem eliminador de soqueira, enfim, precisa nivelar o solo, e aí tem que trabalhar com preparo de solo mesmo. Só que eu estou levando também o conceito de plantas de cobertura para esse ambiente de reforma de cana-de-açúcar. A gente passou por um período onde a rentabilidade de soja estava boa, então eles preferiam colocar soja nas áreas de reforma de cana, porém agora como a margem está menor, eles estão aceitando mais a ideia de colocar, ao invés da soja, plantas de cobertura, e estão entendendo que entrega muito mais benefício, né? Então, quando a gente consegue colocar lá 5 espécies, né, as gramíneas, para estruturar bem esse solo, porque ele fica muito desagregado, cicla mais nutriente, então assim, eu tenho feito análise antes e depois das plantas de cobertura, então a gente vê o quanto que cicla, principalmente de potássio, né, que a gente aduba bastante a cana com potássio, e a gente tem solos arenosos que lixiviam bastante, então a gente tem enxergado bastante isso, e o aumento da atividade biológica. Então eles estão entendendo esse benefício e estão migrando cada vez mais, né, tirando a soja do contexto e colocando plantas de cobertura. E a gente tem medido esse benefício, quanto mais a cana pode produzir, né, quando não tem nenhuma rotação de cultura, quando coloca soja e quando coloca planta de cobertura. Então é um degrau, né? Então com planta de cobertura eu chego a colher de 10 a 15 toneladas mais de cana com a planta de cobertura. Com a soja, você colhe aí por volta de 5 a 6.
Então, assim, tem o benefício a soja, porque acaba sendo uma rotação de cultura, é melhor do que plantar cana sobre cana. Mas a planta de cobertura entrega muito mais benefício. E aí eu levei o Maurício justamente para me apoiar no como que a gente pode evoluir, né? Porque a gente escolheu algumas espécies, mas a gente encontra alguns desafios de manejo mesmo, né? Existem janelas diferentes, né, que a gente planta essas plantas de cobertura. Tem algum momento que ela consegue ficar mais tempo, tem outros momentos que ela vai ficar menos tempo. Então, a gente está escolhendo melhor as espécies que vai colocar. Entendendo a parte de herbicida, principalmente, de que tempo que eu tenho que manejar ela para depois entrar sulcando para plantar a cana. Então, assim, a gente está aprimorando todos os processos, né? Mas a gente já teve bem esse entendimento quanto que esse manejo de planta de cobertura traz de benefício, não só nas áreas de grãos, quanto para a cana de açúcar também. Bacana. A gente fala muito em aumentar a produtividade, né? E é o tema da nossa conversa hoje. Eu queria que vocês me falassem, na soja, o que pode ser considerado uma alta produtividade hoje? Na soja, hoje, os produtores que conseguem atingir a casa dos 6 mil quilos, né, que é os famosos 3 dígitos, podem se considerar excelentes produtores. Porque atingir 4.500 até 5 mil quilos não é tão desafiador, sabe? São ajustes mais, assim, digamos, grosseiros a serem feitos. Agora, quando você passa da casa dos 100, é porque você promoveu muito ajuste fino na tua propriedade. Tu atingiu um sistema de produção bem desenvolvido, tu melhorou práticas agrícolas, tu encontrou equilíbrio no teu manejo de fertilidade, tu introduziu uma mão de obra de extrema qualidade. Então, assim, são muitos fatores que levam você a atingir alta produtividade. E não é uma tarefa nada fácil. Para você atingir 100 sacos, não é só querer produzir 100 sacos. Você tem que preparar essa estrada, tem que pavimentar essa rodovia. E são muitos detalhes. Hoje, para a gente chegar em alta produtividade de soja, praticamente, segundo os dados de pesquisa que eu li da Illinois Soybean Association, que é uma associação de produtores americanos que divulga esses dados, 52 fatores interferem de forma direta na alta produtividade. Você não tem como controlar 52 fatores, mas você pode atuar neles de forma decisiva, tanto naqueles que você está associado ao ambiente, quanto naqueles que está associado ao manejo, quanto naqueles que está associado às suas decisões. E se você puder olhar eles de forma mais clara e dentro da tua propriedade tu conseguir identificar quais deles estão te roubando produtividade ou estão limitando a produtividade e promover ajustes, melhorias ou melhores decisões, a cada passo você vai aumentando. Então, a escalada da alta produtividade, ela é um processo. Né? Ninguém chega a 100 sacos por acaso. São muitas decisões. Então, cada produtor que chegar a um nível de 6 toneladas na cultura da soja deve se considerar um grande vencedor e um tomador de excelentes decisões dentro da produção. E dentre esses 52 fatores, né, que você disse, quais que você tem acompanhado, onde o produtor ele tem negligenciado, onde ele pode melhorar mais? O que você tem observado? Olha, vamos tentar dividir assim por grupos, tá? No grupo fertilidade, segundo os trabalhos de pesquisa que a gente conduziu lá na nossa área experimental, um dos fatores que mais limita a produtividade, vocês não vão acreditar, é correção de solo, calagem, calcário, pH, alumínio. Muitas propriedades querem atingir alta produtividade, mas olham o solo como uma fonte que parece que só tem o horizonte A para te analisar. E, na verdade, o solo é uma caixa muito maior. Você tem que pensar que a raiz pode explorar um ambiente bem mais profundo do solo. Então, uma amostragem em profundidade ela é interessante para você entender teu solo, mas as amostragens em subsuperfície são muito importantes para você ver como que está a tua fertilidade e como que está a tua frente da alcalinização desse solo e se ele tem condições de ampliar o recebimento de raízes, porque as raízes interceptam nutrientes e água. Então, se você quiser produzir mais, tanto no sequeiro quanto no pivô, você tem que pensar que o teu solo é muito maior do que você enxerga. E as recomendações de uso de corretivo não podem parar simplesmente pensando somente na camada lá do horizonte A, 0 a 10, 15 ou 20 centímetros. Você tem que pensar na correção do perfil.
E aí você tem excelentes ferramentas, como calcário, gesso, fontes de enxofre, né, para melhorar o teu ambiente de produção. Então, hoje, a gente vê aqui na parte química, muitos produtores estão subestimando, estão sonegando a correção de solo. Vencida essa etapa da parte química, de você entender que realmente precisa melhorar a correção, a gente percebe que para você ter uma boa adubação, você não pode pensar só em complementar isso em parte aérea, você tem que pensar que o solo tem que estar em equilíbrio, tanto de macronutriente primário, quanto de macro secundário, quanto muitos micronutrientes hoje, eles têm uma importância elevada e uma dose muito pequena, ou seja, não é porque um micronutriente ele é pouco demandado pela planta que ele não é importante. Todos são muito importantes. Então, na agricultura como na vida, a gente tem que tentar promover o equilíbrio. Se o meu solo está equilibrado, eu não estou limitando a planta a produzir. Então, do ponto de vista da fertilidade, eu acho muito importante que a gente olhe esses dois aspectos. Correção e um fornecimento mais equilibrado. Isso me dá muito, mas muito lastro para eu levar a produtividade. Não é a dose de adubo que faz você colher mais. E eu falo isso porque eu já dobrei a dose de fertilizante, achando que era só carregar mais o fertilizante que eu recolher mais. Não. O que mais vale na minha agricultura que a gente desenvolve hoje é o equilíbrio e não a dose. Uma outra coisa que te promove a colher mais, que te torna um produtor potencialmente pronto a atingir 3 dígitos, está envolvido num processo ligado que é a semeadura. A semente que você usa, a qualidade fisiológica dessa semente, a proteção que você dá para ela e como você planta é muito importante. Primeiro, buscar um genótipo que tenha potencial, uma genética que consiga você levar a produção a 3 dígitos. Proteger ela inicialmente para que nenhum fungo, nenhuma praga comprometam o teu stand. Que nada adianta você distribuir lá uma taxa de sementes alvo e não atingir, perder para um patógeno no solo ou uma praga. Você conseguir distribuir essas sementes para que elas consigam realmente germinar de forma uniforme e consiga mexer na espacialidade. Tá? A gente percebeu muito através do trabalho de pesquisa que eu não consigo produzir mais por acumular mais plantas, tanto no metro quadrado quanto no hectare. A gente está percebendo que as genéticas evoluíram tanto, as novas genéticas, que elas precisam mais espaço para colher luz e para aumentar o potencial produtivo. Então, em soja, a gente desenvolveu uma frase que a gente repete muito para os produtores. Na soja, para alta produtividade, menos é mais. Você tem que botar menos plantas, tem que ter um stand menor e tem que permitir que essas plantas expressem o maior potencial, porque elas estão prontas para isso. Foi o tempo no passado que a gente tinha lá, pelos anos 2000, materiais determinados de produção na área principal, que a nossa população final era da ordem de 400 mil plantas por hectare. Eu plantei muitas lavouras de 400 mil. E ao passo que a gente foi evoluindo em genética, hoje a gente tem materiais indeterminados, que além de produzir na haste principal, eles conseguem produzir ramos laterais com potencial produtivo, porém eles precisam mais espaço para se desenvolver. E aí a gente traz hoje uma nova tendência de populações aí na ordem de 200, 220 mil plantas por hectare. Então são muito menos indivíduos produzindo em área. E eu não posso perder nenhuma planta. Porque se eu perder uma planta por metro linear, no hectare, eu perco 6 sacas de soja. Cada planta tem o potencial no metro linear de me entregar 6 sacas de soja. Então, se eu quero 10 plantas finais, 6 mil quilos, eu tenho que tentar manter todas as plantas. Então, cada planta ela é uma unidade de produção. E ela é muito importante. Quando a gente fazia agricultura antigamente, quando jogava 400 mil plantas por hectare, perder uma planta era pouco significativo no contexto global. Hoje é muito importante. Então, o que você escolhe para plantar, a qualidade, como você protege, como você planta, constrói na arrancada. E o teu potencial em produção de soja é definido na largada. Se você largou bem essa corrida, é só você administrar ela. Se você largou mal, você não recupera. A soja não consegue compensar uma semente de uma má qualidade, um ataque de praga inicial, um problema de solo ou uma má distribuição na semeadura.
velocidade, profundidade, solo muito seco, cobertura às vezes desuniforme, não bem dessecada. Então, assim, ó, são muitas decisões que tu toma, e na semeadura, digamos assim, que é o ponto de partida. Se você semeou bem, construiu ali um alto potencial, é só você manejar. E a gente tem muito conhecimento hoje para complementar, suplementar nutrição, desenvolver a planta, estruturar ela, proteger de doença, né? Eu sempre falo que a conta de produção da soja ela é negativa a partir do dia que você planta. Você não ganha um saco a mais depois que você semeia, você só perde. Então a tua estratégia de manejo tem que sempre estar ligado à mitigação das perdas. Se você arranca um potencial de 7 toneladas e produz 6, você perdeu só 1.000 quilos nesse processo. Agora, se você arranca um potencial de 5 e produziu 13,5, 4, né, você não teve um bom potencial de arranque e foi perdendo mais durante o período. Você não consegue aumentar esse potencial. Então, o papel nosso de produtor, de técnico, de agrônomo, é fazer uma boa largada e depois administrar bem, com conhecimento, com capricho, com técnica, porque existem diversas ferramentas que protegem potencial, mas nenhuma delas aumenta. Deixa eu só colaborar um pouquinho com o que o Maurício está falando. Tem um grupo de pesquisa do Rio Grande do Sul, tô ficando fã dos gaúchos, viu? Porque realmente eu acho que eles passam por muitos intempéries climáticos, eles têm que buscar técnica e ferramenta para conseguir sobreviver, como ele diz, né? E tem um pesquisador do Rio Grande do Sul, que é o José Alencar, tem um grupo de pesquisa que chama Fields Crop, né? E aí ele tem um programa que chama Soybean Moneymaker. Ele tem feito avaliação nível Brasil para entender quais são os principais gaps de produtividade mesmo, né? E aí o ponto que ele mais levantou, que é o primeiro, é o pH de solo, que é o que o Maurício falou. Então, assim, muitos produtores ainda negligenciam, né, a correção do solo. E aí, se você tem um pH mais baixo, você diminui a disponibilidade, por exemplo, do fósforo, né? Então, eu vejo, assim, muitos querendo adubar para tentar buscar altas produtividades, colocar às vezes mais fósforo, né? Mas tá com a disponibilidade mais baixa porque o pH tá baixo e não tá colocando, fazendo uma boa calagem, né? Então, esse é o principal. Ainda, eu falei assim, ainda a nutrição é o principal gap de fator de produtividade. Então, primeiro tá o pH e depois ele coloca muito o potássio e o nitrogênio. O terceiro ponto, ele coloca a plantabilidade, né? E depois ele fala muito sobre época de plantio e escolha de cultivar. Então, isso também são decisões extremamente relevantes, né? Você escolher aquele cultivar que realmente seria ideal para aquele ambiente de produção e para aquela data de plantio, né? Então, a gente sabe que para cada região a gente também tem uma janela ideal de plantio. Então, quando você coloca, ele fala, quando você coloca cultivar e data de plantio, acaba tendo até o fator mais relevante da produtividade. Então, assim, são várias decisões que você tem que tomar e planejar para que você consiga ser muito mais assertivo. Então, mas acho que esses são os principais fatores, né? Então, escolha de cultivar, época, né, de plantio, correção de solo, né? E uma boa nutrição. E nutrição, assim, equilibrada. Não é só o fósforo, só o potássio, o nitrogênio, os micronutrientes, cálcio, magnésio, enxofre, enfim, uma nutrição equilibrada. Ô Camila, quando você diz que a calagem tem sido negligenciada pelos produtores, né? Isso tem ocorrido na erro de aplicação, ou ele fala assim, não, esse ano a margem está mais curta, eu vou tirar... Não, mas o calcário é o mais barato do processo. Eu acho que o problema, bom, depois ele vai falar como produtor, né? Mas eu vejo, assim, os meus clientes, a gente conseguiu fazer a cultura, né, de não negligenciar, mas falando, assim, nível Brasil, eu vejo que o calcário, ele exige muita operação e planejamento. Então, você tira uma análise de solo, daí você tem que fazer todo um planejamento de compra, puxar e fazer a aplicação. A adubação não, faz parte do plantio, entendeu? Então, às vezes, assim, a janela começa a ficar curta e ele não planejou, é muito mais fácil ele comprar o adubo e colocar lá na plantadeira, porque não deu tempo de fazer o calcário esse ano. Daí, o ano que vem, mas eu jogo pro ano que vem, porque esse também não deu tempo, eu não pedi. E daí, ele sempre vai pro mercado comprar o calcário na hora que todo mundo tá indo pro mercado, daí não consegue logística para puxar, é sempre assim. Gesso eu não tô conseguindo, Camila, porque tá no momento que todo mundo tá puxando. Então, assim, falta de planejamento, programação, e eles acham muito oneroso, assim, né, operação calagem mesmo, dentro do processo. É muito, porque é aquilo que eu te falei, a adubar já faz parte do plantio, entendeu? O calcário não, né? É mais um processo que tem que ter dentro dessa janela que seria antes do plantio. E o pior, eu acho que é o planejamento da compra
e ditar todos os insumos dentro da fazenda para fazer essa aplicação. E aí vai pulando de um ano para o outro, né? Esse ano não deu tempo, a gente joga para o ano que vem e assim Sempre vai. fica uma área que não fez, né? Não, aquele pivô não consegui fazer, aquela área ficou para trás. Exato. Agora fala como um produtor. Eu vou falar e vou citar uma frase que é uma percepção que a gente desenvolveu, e hoje eu falei ela para Camila. No calcário ela não foge dela. A gente tem 3 hoje limitações da agricultura, né? E a gente pode observar que tu tem o agronômico, o econômico e o operacional. O calcário cai nela. Agronomicamente falando, que faz sentido aplicar, você sabe que precisa corrigir o solo, você diz sim. Economicamente falando, é barato, tem calcário, é viável, você diz sim. Mas às vezes você perde aqui, no operacional. Então o operacional hoje limita muita coisa na agricultura. A operação, calagem, precisa transporte, logística interna, máquinas pesadas, solo em condições, tem que ser entre culturas, você não pode aplicar calcário sobre uma cultura instalada. Então assim, a janela de oportunidade para aplicar calcário é curta e o planejamento, a logística para você trazer propriedade é bastante pesado. Então se você não toma a decisão antecipadamente para fazer essa logística acontecer, lá na ponta final o teu operacional te mata. Então uma propriedade que consegue fazer uma boa calagem a cada 2 ciclos, no máximo 3, como a gente vem desenvolvendo, né, essas operações mais curtas, é porque tem tanto um planejamento de amostragem legal, que consegue ler e definir as doses, para definir as taxas, e também tem um compras efetivo e uma logística boa para a propriedade. Se em algum momento você não encontrar a oportunidade para ler esse solo ou para fazer a compra e transportar esse produto, na hora de fazer a aplicação você não vai ter ele prontamente disponível ou vai te faltar dados e informações. E aquele negócio, vocês me corrijam isso se eu estiver errado. Se eu negligenciar o calcário nesse ano, eu já estou comprometendo 2 safras para frente, né? Porque eu estou corrigindo agora para, né, uma parte vai ser corrigida agora para a próxima safra e o efeito 100% na outra, né? Então eu tô comprometendo não só a próxima, né? A 2, 3 pra frente, já né? Perguntou e respondeu. Exato. Já matou. Tá vendo? Eu tô aprendendo, hoje eu tô aprendendo bem aqui. E como você disse, né? Ayrton Senna disse, né, que cada vitória importa, né? E você disse que cada planta importa, né? E isso interfere diretamente na produtividade. Eu queria que você falasse sobre o SESB, né? Primeiro, o que é o SESB e como foi para você ser tricampeão ou já foi... Eu coloquei aqui tricampeão, acho que se você for mais, você me corrige aí. Como é que foi? Para mim, o SESB, dentro da minha propriedade e da profissão que eu desenvolvo de agrônomo, foi um divisor de águas. Eu, quando comecei a estudar e me aprofundar sobre os cases do SESB, eu consegui trazer de lá muita informação relevante para desenvolver na propriedade familiar, né? O SESB existe desde 2011, não me falha a memória, já tem 17 edições que ele tem desenvolvido trabalho, e esses trabalhos são todos publicados, né, na plataforma do SESB, porque ele é um comitê estratégico de pessoas que estão empenhadas em aumentar a produtividade de soja no Brasil. Né? O pessoal está descontente com aquela média lá, 3 mil quilos, 3 mil e pouquinhos quilos. Então tem professores, pesquisadores, consultores e excelentes gestores de propriedade lá contribuindo para o SESB. E eu acabei tendo contato, primeiro estudando esses trabalhos, aplicando eles na propriedade, entendendo como que eu poderia melhorar também o meu sistema de produção. E com muita honra, em 2013 eu fui campeão nacional da categoria irrigada. Eu consegui uma média produtiva super elevada. Isso aí fazem o quê? 13 anos atrás, né? Estamos em 2026, então já 13 safras atrás, com os recursos que eu tinha na época, com a genética disponível, com o conhecimento que eu tinha, eu consegui atingir aí mais de 5 mil quilos de soja. Para mim foi uma glória, uma honra, minha família ficou muito feliz e aquilo despertou ainda mais interesse na gente ajustar mais outros pontos para escalar novas médias produtivas, e a gente foi só crescendo. Em 2016 a gente rompeu a casa dos 6 mil quilos, né? Colhemos mais de 3 dígitos numa área de sequeiro, então a gente conquistou o SESB Sul Sequeiro, e em 2019, depois de muito trabalho, de reunir essas informações que eu citei para ti, que para mim eram importantes, que nossos trabalhos estavam mostrando, que a pesquisa alertava, e que os dados do SESB são muito claros: correção, equilíbrio, plantabilidade, né, época, tudo é importante. Então, assim, não é um fator só.
São vários. E através das nossas percepções, estudos dos nossos trabalhos, em 2019, a gente atingiu quase 7 toneladas de produtividade, né? Não passou de 7 mil quilos. São 124 sacas de soja, arredondando, né? Então, isso é muita produtividade. Isso não vem por acaso. Ninguém encontra isso, né, de forma casual, e sim é uma consequência de muito trabalho. E isso ajudou a gente a replicar muito dessas informações para o restante da propriedade. A gente só não subiu a média na área irrigada ou só na área do concurso. A gente conseguiu transportar esses trabalhos para os demais talhões da fazenda, e a média na nossa propriedade subiu. O resultado financeiro, nosso ROI aumentou. Então eu tenho uma dívida de gratidão muito grande para o SESB, tanto pessoal quanto profissional, que ele contribuiu muito para melhorar tanto a vida da nossa família, quanto o respeito profissional que o Maurício Agrônomo teve no campo por conseguir, juntamente com outros profissionais, essa média de produtividade. Isso é desafiador, mas é muito, muito prazeroso. Depois que você conquista, você quer cada vez mais melhorar o seu sistema de produção. Eu acho legal pontuar também, porque muitos veem o SESB como uma disputa, um campeonato, mas eu acho que o mais relevante é toda a informação e conhecimento que esses campeonatos geram. Porque se você conquistou aquela produtividade, por quê? E aí eles vão a fundo, né, entender. E para você conseguir replicar para as outras áreas. Então, acho que esse é o principal benefício, né, desses campeonatos. Uma coisa que a Camila citou, agora eu lembrei, dos pontos mais positivos que o SESB gerou na minha propriedade foi quando eles foram investigar o meu case e ver se realmente o meu solo tinha potencial para entregar 124 sacas, e me mostraram um solo que jamais eu tinha observado. Eles abriram uma trincheira de 2 metros. Eu coloquei uma escavadeira disponível no dia da área para eles escavar, e eles estudaram meu solo a 2 metros de profundidade. Eles viram perfil físico, distribuição de raízes, nível de correção, fertilidade, parte biológica, tudo. E eu, com um olhar muito, talvez, de curto prazo, jamais tinha feito uma amostragem dessa maneira. E a partir daquele dia, eu comecei a fazer em outras áreas essa observação. Escavar, medir raiz, ver profundidade, fazer coletas em perfil para entender, cara, como que tá o meu ambiente todo de produção. Eu não posso pensar só na camada superficial. Eu não posso me resumir só isso aqui. A planta, ela é muito maior. Uma planta de soja, uma planta de milho, ela tem a mesma capacidade que ela tem de crescer acima do nível do solo, ela pode crescer abaixo, desde que não tenha limitação química ou física. Porque a genética diz assim, eu vou para cima e para baixo na mesma proporção. Então eu tenho que dar essa condição, eu não posso sonegar. Se eu sonegar essa condição para ela, ela vai me limitar o quê? Produtividade. Então, como um bom produtor, você tem que estudar melhor o teu solo, química, física e biologicamente. E é legal que o SESB trouxe bastante isso, né? Quando a gente começou a falar de construção de perfil de solo, são justamente por causa desses estudos, né, de pegar essas áreas campeãs, abrirem trincheira, entender como distribuição de raiz, como que estava a fertilidade em profundidade, por que essas raízes conseguiram se desenvolver tanto, e aí a gente começou a ter mais dados, né, e conhecimento para conseguir replicar para as outras áreas. Então eu lembro certinho que a gente começou a falar disso, né, e desse entendimento do porquê, justamente pelos dados do SESB. E depois foi evoluindo, né, com o tempo, entregando mais dados, além de construção de perfil de solo. Mas eu vejo que quando a gente fala, bom, já que a gente foi de falar de manejo de solo, é o tema, mas se a gente linkar tudo, o manejo do solo é um peso bem grande nesse processo, né? Com certeza. Cara, o solo é o nosso maior patrimônio. Você tem que dar as melhores condições para ele, porque tudo que você faz para o solo, ele te devolve. Né? O solo tem memória. Ele guarda o manejo na memória dele. Então, assim, ó, tudo que tu puder fazer para construir um solo melhor, com certeza, na alegria e na tristeza, na dificuldade e na glória, ele vai te responder. E é legal, tem uma figura do professor Witt, que na verdade, assim, quando a gente coloca quais são os fatores da produtividade agrícola, né? O que é mais relevante é o clima, óbvio, né? Todo mundo sabe. Mas o professor Witt, ele faz uma pirâmide, e ele coloca o manejo do solo na base da pirâmide, depois do clima. Mas aí ele faz isso justamente pra gente ser instigado, né? Por quê? Porque se você trabalhar muito bem o manejo do solo e uma boa distribuição de raiz, a planta vai ficar muito mais resiliente
ao clima, né? Que a gente está tendo mais instabilidade climática. Então, é justamente para a gente pensar como que a gente vai passar, né, por esses períodos que se a gente manejar bem o solo. Então... Uma coisa bem importante que eu lembrei agora, que a Camila citou, a equipe Field Crops lá do professor Alencar, e essa base da pirâmide do VIT, é uma percepção que a gente teve nesse último ano, um trabalho que a equipe desenvolveu lá com a Universidade Federal de Santa Maria dentro da nossa propriedade, foi que ela foi estudar o perfil do solo. E ela estudou o perfil do solo de diversas propriedades no Brasil. E a nossa propriedade lá no Rio Grande do Sul tinha a melhor distribuição de raízes, percentualmente falando, em todas as camadas do Brasil inteiro. E nós produzimos 5,9 toneladas na área onde foi feito esse estudo, contra uma área que foi feita numa outra propriedade que produziu 3,3 toneladas e a raiz estava mais concentrada na superfície. Ou seja, talvez nessa área esse produtor tinha um tipo de manejo, ou um tipo de distribuição de fertilidade, ou algum impedimento físico que não permitiu que as raízes crescessem em profundidade. E a produção dele ficou limitada. Ao passo que na nossa região, onde a gente tem um clima bem desfavorável, mas nós tivemos um bom desenvolvimento radicular, a gente teve uma alta produtividade mesmo com um grande desafio. E esse dado está publicado no Agronomy Journal, segundo o professor Alencar me falou, e a área de estudos é a área que a gente já tem um trabalho de 15 anos de manejo de solo, onde a gente entendeu que manejar o perfil era preciso, tanto química quanto fisicamente, e agora cada vez mais biologicamente, conectando as plantas de cobertura no sistema. Então, para fazer valer o que eu te disse, né, o solo tem memória, ele guarda o manejo. E nos anos difíceis, tu vê assim que essa diferença, o delta, é muito grande. E quando a gente fala sobre os fatores químicos, físicos e biológicos do solo, né? Eu queria que vocês destacassem mais essa parte biológica, que está cada vez mais em evidência. O que vocês têm para dividir com a gente assim? Qual que é a importância? E mais uma pergunta. O produtor tem dado essa devida importância cada vez mais por esse fator? O que vocês têm observado? Deixa a Camila começar, depois eu complemento. Ela tem bastante percepção dos produtores que ela atende aqui na região, né? Como consultor, ela vê essa dificuldade, talvez, na adoção e talvez uma carência de informação, e depois eu quero complementar com um pouco da minha experiência. Perfeito. Eu vou falar, assim, como a gente já disse, o produtor está aprendendo mais na dor do que no amor, né? Sim. Então a gente conseguiu falar um pouquinho das técnicas e das práticas para a gente melhorar a atividade biológica do solo, quando a gente percebeu realmente que a produtividade estava além do potencial, por causa de problemas de doença, ou de nematóide, ou até de compactação. E aí eles estavam mais aptos a ouvir como melhorar a parte biológica do solo, né? Muitos confundem um pouco quando a gente fala de biologia do solo com ativos biológicos ou produtos biológicos. Eu falo que a melhor maneira de melhorar o solo é colocando planta, através de planta. E aí os biológicos, é claro que entra dentro do contexto como um ativo, né? Mas não como o principal papel. O principal papel é através de plantas mesmo, né? E aí a gente começa a abordar esse assunto, mostrando através de dados. Eu falo que a gente tem que ter indicadores, fica mais fácil pro produtor entender que ele tem um problema através de indicador. Eu falo, como você vai no médico, você está com um problema, ele vai te pedir um exame. Então, a gente tem algumas análises que vai indicar que realmente aquele solo está com problema. Então, a gente tem a análise fitopatológica, que indica as doenças fúngicas de solo, e a gente tem a análise metagenômica, que vai dizer todos os micro-organismos bons e ruins que tem nesse solo, e hoje a gente tem a análise que chama BioAS, que foi desenvolvida pela Embrapa, que vai mostrar qual que é o nível de atividade biológica que está no seu solo através de 3 enzimas, né? Então, ou seja, através desses indicadores eu tenho conseguido mostrar se ele tem o problema ou se ele não tem o problema e que ele precisa realmente adotar algum tipo de manejo para evoluir. E assim, por isso que todos os clientes onde eu atuo, eles realmente já estão adotando. O que a gente está fazendo é melhorando essas práticas mesmo, né? E conseguindo intercalar dentro das culturas aí comerciais. E aí a gente está falando bastante sobre biológicos também, né? Quais usar, de que forma. Eu acho que é um tema ainda que tem sido bastante estudado, mas ainda merece muita pesquisa ainda, né? Principalmente porque a gente falou assim, que a gente está empilhando tecnologias, né? E muitas vezes a gente associa muitos biológicos que pode não trazer o benefício esperado, porque a gente está colocando muitos. Mas enfim, a pesquisa está evoluindo bastante para isso.
Mas eu vejo que, assim, devagar eles estão adotando, entendendo os benefícios, vendo que isso está voltando em produtividade, e a gente está evoluindo cada vez mais os processos, né? Acho que é esse o caminho que a gente está. Mas a hora que você olha nível Brasil, né? Eu tô falando dentro do cenário que eu vivo. Nível Brasil, acho que isso ainda está em passos bem lentos. Como o nosso tema bem referendado é o solo, né? E o solo é um organismo vivo, né? Nele moram diversas espécies. Os micro-organismos, eles fazem parte desse sistema. Então a gente não pode deixar de pensar neles. Hoje, graças a muita evolução, muita pesquisa, a gente tem dados que nos ajudam a tomar melhores decisões. E esses dados acabam servindo estrategicamente para a gente conseguir mensurar as possíveis respostas que a gente pode ter no campo ao usar as tecnologias. A tecnologia mais antiga de micro-organismo que pode ser adicionado, que contribui para o solo, são os rizóbios, né? Os organismos que vivem em simbiose com a raiz e que ajudam a planta de soja a fixar o nitrogênio. Muitas vezes pesquisados, né, desde o início lá da cultura da soja pela Embrapa e desenvolvidos, acabou que com a evolução dos anos eles foram cada vez mais melhorados e hoje eles fazem parte dessas sojas de alta produtividade. Mas não só esses rizóbios, não só esses micro-organismos que promovem o aporte de nitrogênio. Outros micro-organismos são muito importantes para controlar e combater fitonematóides, patógenos de solo e também para promover crescimento de planta. O que talvez faltava para a gente eram análise de dados mais precisos para quantificar quem realmente está em desequilíbrio ou o que está faltando no meu solo para que eu consiga ir no mercado e trazer uma tecnologia que faça sentido para o meu ambiente de produção. Né? Sem sombra de dúvidas, a gente vive hoje uma era de biológicos de uso. A sociedade demanda que o produtor diminua o impacto de ferramentas químicas para que tenha menos peso para o ambiente, mas a gente quer muito ser sustentável, tanto do ponto de vista de não prejudicar o nosso planeta, mas também de trazer mais resultado para o nosso negócio financeiro, ter mais margem. E os biológicos ajudam muito isso, ajudam a diminuir esse custo e dependência do químico e ajuda a promover um crescimento melhor da planta por equilibrar melhor esse sistema de produção. Então, a gente vem defendendo desde o início desse podcast que precisamos melhorar 3 pilares, que é o químico, o físico e também o biológico. Agora a gente tem que estudar, mensurar, diagnosticar e usar as melhores ferramentas estratégias para conseguir melhores respostas dos micro-organismos e dos biológicos. Com certeza, hoje, eles fazem parte da agricultura moderna e vão levar os produtores a melhores produtividades ao longo dos anos. Mas a gente tem que começar. Não existe um botão mágico, um biológico que faz você colher mais. O que existe hoje é entender como que eu equilibro esse meu solo e a partir do momento que eu decido o que eu vou usar, eu vou tendo um efeito cumulativo. Eu vou ficar com esse solo cada vez melhor, né, ao ponto que eu diminuo a presença de organismos detratores de produtividade e aumento a presença daqueles que promovem a produtividade. Eu quero trazer essa galera do bem para o meu lado. Quem eu coloco e como eu alimento. E a pensar em alimentar faz todo sentido conectar o uso das plantas de cobertura ou das plantas comerciais. Porque boa parte dos micro-organismos vivem de resto cultural ou de exudato de raízes. Então eu tenho que ter sempre palha no sistema. Ou palha viva ou palha morta. Ou palha decompondo ou raiz exudando. Isso deixa meu solo vivo. Então não adianta só o produtor ir lá na prateleira e dizer eu vou colocar biológico, vou injetar biológico, sem que ele pensar no sistema. A casinha do micro-organismo é o solo. Ela tem que estar montadinha. A palha é o telhado e o sistema. Se tu for lá e tirar a palha, tu recolhe, tu tira o telhado. O micro-organismo não vai sobreviver. Ele vai perecer. Então a gente tem que pensar muito nesse sistema de produção, porque ele é determinante para o sucesso e o uso dessas ferramentas. O biológico, não adianta o cara querer só usar biológico. Ele tem que poder. E para poder, ele tem que trabalhar para aquilo dar certo. E eu vejo assim que o biológico e físico, eles estão extremamente ligados, porque um ambiente equilibrado, biologicamente, você vai ter os agregados, eu falo que é como se fosse a atividade biológica, né, os micro-organismos, como se fosse uma cola para os agregados. E aí você vai ter muito menos problema
da parte física do solo, de adensamento. Então, assim, é uma coisa atrelada à outra. Por isso que a gente fala, manejo do solo é químico, físico e biológico. Se o biológico tá ok, através principalmente de plantas, bem estruturado, dificilmente você vai ter problema físico do solo. Tá? Você precisa ter uma harmonia entre esses fatores, né? E nesse contexto todo, a gente pode afirmar que é produzir cada vez mais com sustentabilidade, né? Exato, porque muitos me perguntam sobre a intervenção mecânica. Quando você entende que você tem um adensamento, a compactação, se você deve ou não entrar com uma intervenção mecânica. Então, se realmente você tem um indicador de que existe o adensamento, e você eu falo que o principal indicador é planta, né? Então, assim, você não está atingindo o potencial produtivo, e você tem um indicador que você tem o adensamento, você deve entrar com uma intervenção mecânica. Mas não adianta entrar com a intervenção mecânica, depois você não entra com uma planta de raiz agressiva para estruturar esse solo de novo. Senão essa operação não vai ser eficiente, né? Então, ou seja, eu sempre falo assim, ó, e se você tratar bem o sistema depois, não é mais para você subsolar, entendeu? Então, assim, é para você usar essa operação como lição e colocando plantas de raízes mais agressivas para estruturar e depois uma rotação de cultura mais estratégica, principalmente colocando plantas de cobertura no contexto, e aí você não vai ter mais problema físico de solo, né? A compactação não é um indicador que o solo é ruim. O solo não nasce compactado. O que faz o solo compactar é o sistema adotado pelo produtor. Perfeito. Ele é um sinal que o sistema tem que mudar. E ao produtor precisar fazer uma intervenção mecânica para resolver um problema de limitação à produtividade pelo excesso de compactação, ele tem que rever alguns conceitos do seu sistema para melhorar. Senão ele vai ter que, de novo, daqui a um curto espaço de tempo, fazer uma nova intervenção. Isso gera custo e prejudica muito o sistema biológico e o sistema físico do solo, porque a intervenção é muito agressiva. Então, ao ser necessário fazer uso dessa intervenção, a gente tem que ir lá fazer, como a Camila falou, planejar a entrada de uma raiz de planta bem agressiva, que tenha bastante penetração e consiga reconstruir, ajudar a reacomodar esse solo melhor e que ele consiga depois fazer processos de produção que evitem a nova compactação. Aí sim ele vai sair desse tipo de dependência. E um solo compactado diz muito mais sobre quem está o manejando do que o solo propriamente dito, né? Eu visitei um produtor há uns 2 anos atrás e ele usou a área dele para pecuária há 40 anos. Só que ele nunca foi aquele produtor que pensou no sistema pecuário, de fazer uma correção do solo, fertilizar, fazer uma boa pastagem, reformar essa pastagem, né? Ele foi usando. Até que não dava mais pasto. Ele me falou assim, essa lavoura não serve para pasto, mas vou ter que arrendar para agricultura, ou seja, vou ter que mandar vir alguém aqui resolver para mim o meu problema que eu criei. E eu achei aquilo muito cômico, porque né, é fácil você jogar esse projeto para outra pessoa e trocar a atividade. Não, cada atividade, seja agricultura, pecuária, silvicultura, ela tem que se desenvolver e se sustentar no seu ambiente de produção. Eu não posso criar uma outra atividade para resolver um problema que eu mesmo criei. Então essa frase me marcou e eu acredito, né, que todo produtor deve pensar no seu sistema de produção e tornar ele sustentável, independente de qual ele for. Perfeito. E nesse contexto todo, vocês acham que o produtor ele tem que produzir cada vez mais, né? Margem cada vez mais apertadas, uma soja vendida R$200 a saca, ela abre, né, brecha para erros agronômicos e por aí vai. Estou errado nesse pensamento? Vocês acham que a tendência nos próximos anos é cada vez o produtor produzir mais de uma maneira consciente e sustentável, mas produzir mais? Eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem que buscar altas produtividades, mas com sustentabilidade, né? E não a qualquer custo. Sim. Então, quando a soja estava 200, parecia que era a qualquer custo e se testava muito, né? Sim. Então, assim, tinha margem para erro. Agora a gente não tem mais margem para erro, né? Mas, assim, a gente tem que buscar altas produtividades com boa gestão de recurso. Eu sempre falo isso. E muitas vezes, quando você não tem um bom diagnóstico, você não sabe se você está acertando ou não na escolha do seu recurso. E aí, muitas vezes, você coloca mais do que deveria. Então, assim, você tem que entender qual que são os manejos para buscar essa alta produtividade, entender qual que é o diagnóstico da sua fazenda, para saber o que você deve investir, né? Então, eu falo que é a gestão do recurso. E aí, sim, buscar rentabilidade, né? Então, assim, não é buscar altas produtividades a qualquer custo,
mas entender realmente qual recurso que você deve utilizar ou dar mais atenção para seguir esse caminho. Uhum. E de uma maneira geral, na opinião de vocês, qual que é o perfil do produtor para os dias de hoje? Né? A gente falou sobre a pecuária, eu falo muito sobre a pecuária. O produtor de bezerro, ele não tem que saber só produzir bezerro, ele tem que entender de mercado, geopolítica, economia, fatores exógenos que interferem diretamente na sua atividade. Né? Na agricultura, como é que está? O produtor hoje ele só tem que saber produzir a soja ou não? Tem que estar ligado em outras coisas também? Com certeza, o produtor hoje tem que estar muito ligado, né? Tanto no perfil agronômico, quanto no perfil econômico e comercial. Ele é cobrado diariamente a ser tomado, sei lá, um produtor hoje numa safra, segundo dados da pesquisa, toma 2.000 decisões num ciclo de safra. E essas decisões são basicamente aí de 100 a 200 decisões por dia. Mercado, é clima, é uso, é ferramenta, é compra, é vende. Então, assim, ó, ele tem que ser um gestor, né? Mas eu acredito muito que cada um é especialista naquilo que sabe fazer. Então, se você é um cara que entende de mercado, você dedica um tempo melhor e tenta fazer o seu melhor para aquilo. Se você é um cara que entende mais de perfil agronômico, você dedica para perfil agronômico. Uhum. Ou se você não domina essa ciência ou não tem conhecimento, você contrata uma pessoa para te ajudar, né? É muito importante que a gente consiga entender que tem duas maneiras de você ter sucesso na vida. Uhum. Ou você aprende e faz, ou você paga para quem sabe. E o erro hoje na agricultura está muito caro. A gente não pode errar. Com margens apertadas, commodities valendo menos do que a gente realmente imagina, não resta espaço para o erro. Uhum. Então a gente faz um trabalho hoje na agricultura com uma visão sustentável, como a Camila falou. Não adianta só a gente pensar só em produtividade. Eu vou emendar a tua frase de que o produtor tem que produzir mais. Sim, tem que produzir mais com menos. O que é menos? Não é gastar menos, é usar melhor os seus recursos, é otimizá-los. E quando a gente consegue entender o ambiente de produção como um todo e conectar, por exemplo, dentro da rotação de cultura, as plantas de cobertura, ele vai conseguir resgatar do seu próprio solo nutrientes muito importantes para a produção, que eram dele, talvez estavam perdidos no perfil do solo, e vai trazer para o sistema. O investimento para usar plantas de cobertura, ele é infinitamente inferior ao resultado que ela dá para o ambiente de produção. E ao conseguir conectar isso no seu planejamento, ele começa a produzir mais, precisando menos recursos externos da sua propriedade. E aí sim sobra mais margem dentro do negócio, né? Com resultados cada vez mais apertados, nem sempre é quanto tu colhe, e sim como que tu racionaliza o uso dos recursos para ver o quanto sobra na atividade. Quando o preço do produto está nas alturas, como a Camila falou, os erros acabam desaparecendo no sistema. Mas quando o preço da commodity está muito apertado, tu começa a ver assim, ó, detalhe. E custos são que nem unhas. Se tu não aparar, cada vez cresce mais. Então a gente tem que estar sempre ligado nos nossos custos. Cada um tem o seu, cada propriedade gere eles da melhor forma, mas cada um pensando no seu sistema, você consegue racionalizá-los e usar da melhor forma para ter mais rentabilidade. Deixa eu colaborar, porque assim, ele falou bem numa visão de produtor. Eu vou falar você está falando de perfil de produtor, né? Sim. E aí, vou falar da minha experiência nesses quase 20 anos de consultoria e o que eu vejo, o quanto que está mudando o perfil do produtor. Eu lembro quando eu comecei, eu vi que o produtor estava muito inserido na operação da fazenda. Era muito mais operação até do que a parte técnica. E aí, a gente vinha da consultoria, né, a trazer os melhores manejos, mas ele estava muito envolvido na operação. Daí, até no contexto do SESB, de ter mais materiais genéticos muito mais responsivos hoje, ele entendendo que ele tem que buscar produtividade, hoje a gente conversa muito mais de práticas agrícolas, né? Então, assim, está inserido no sistema, né? Não só a parte da operação, mas de qual prática agrícola é ideal adotar. E aí agora, de novo, né, vamos falar nos últimos 5 anos, a gente está com uma instabilidade climática muito grande, né, instabilidade geopolítica muito grande. Então hoje a gente tem que falar de mercado, a gente tem que falar de clima. Então assim, ao longo desses 20 anos, eu vejo que o perfil mudou muito. Ele tem que buscar mais informação, não só de práticas agrícolas, mas de mercado, de instabilidade climática, para ter as melhores escolhas, né, e ser mais assertivo, porque a gente sabe que cada ano é um ano, né, não existe receita de bolo. Então eu vi essa evolução, tá mais difícil,
mas eu vejo o produtor cada vez mais com um perfil muito mais de empresário, vamos falar assim, do que propriamente só de agricultor. Uhum. Até porque a safra ela começa antes, né? Bem antes, né? No planejamento dos insumos, exato, né? Numa compra muito bem feita no fertilizante, né? E por aí vai. Perfeito. E a gente lá às vezes tenta, né, dar uns tomé lá, a Camila puxa a orelha minha do Luciano Rossetti, viu, Camila? Tem que puxar a orelha dele. Ó, Camila, essa área não vamos aplicar calcário, não. A Camila vai lá, puxa a orelha. É isso aí. Mas é isso aí. E eu queria, reforçar, você falou agora há pouco aí, eu queria reforçar qual que é a importância das consultorias técnicas para o produtor nos dias de hoje. Um ponto muito importante que a gente tem frisado ao produtor é que a agricultura ela é muito dinâmica, né? Ela evolui, e ao evoluir ela torna a operação cada vez mais no detalhe, né? Produzir soja no passado era uma atividade que tinha mais conhecimento cultural do que técnico, porque era uma atividade que praticamente muitas famílias dominavam, né? E as margens de custo eram muito mais baixas e as respostas agronômicas frente ao potencial era melhor. Hoje, evoluindo e crescendo a demanda por alimento, por fazendo cada vez você produzir mais no metro quadrado e os custos apertados, as consultorias elas entram para mitigar o erro do produtor, para fazer ele ser mais assertivo, tomar decisão, usar melhor seus recursos e buscar uma maior produtividade e um retorno sobre os seus investimentos. Eu acredito que um agrônomo dentro de uma propriedade é como um jogador bem colocado num time, né? Nenhum time é campeão sozinho, nenhum talento individual ganha um campeonato, nenhuma safra é conquistada apenas com uma pessoa que ela é o centro das atenções, e sim é uma construção de pessoas, cada uma no seu departamento. Todo mundo é importante na propriedade, da cozinheira ao armazenista, do estoquista ao operador. Todo mundo contribui lá no final com o seu trabalho para o resultado. E o técnico, a consultoria, o agrônomo que trabalha nessa propriedade também tem o seu papel. Então, um bom gestor hoje que tem uma visão, ele deve estar rodeado, deve estar cercado de pessoas que possam promover o seu negócio, que tenham um talento técnico, talento profissional para contribuir cada uma no seu sistema e tornar essa engrenagem dessa máquina um movimento harmônico. Então, a consultoria, para mim, hoje, ela é muito importante para o bom gestor dedicar tempo para tocar o seu negócio na hora de comprar, na hora de contratar, na hora de vender, né, no planejar, e esse técnico fazer toda a observação de campo e devolver para a propriedade o que ela realmente precisa no momento correto, e os resultados vão aparecendo ao longo do tempo. E facilitar a tomada de decisão, né? Eu ia falar isso, porque o que eu vejo? A gente acabou de falar, né, que ao longo do tempo o produtor não pode ficar mais preocupado só com a operação, né, tem toda a questão das melhores práticas agrícolas, gestão de recurso, como que tá mercado, melhor momento de compra, melhor momento de venda, como que tá clima, ou seja, é muita coisa na cabeça do produtor. E quando ele tem uma consultoria, ele vai ter melhor diagnóstico do que está acontecendo, do que eu estou acertando, né, ou do que eu estou errando. E se eu estou errando, qual o caminho que eu devo adotar? E aí ele vai tomar a melhor decisão. Ou seja, às vezes ele ia demorar 5 anos para acertar, e com a consultoria ele já tem esse entendimento e ele traz esse resultado, né, num curto espaço de tempo. Perfeito. Bom, a gente está quase chegando no final do nosso bate-papo aqui, mas eu queria ouvir de vocês o que é o agronegócio para vocês hoje? O que vocês observam do agro e quais são as projeções que vocês fazem? Nossa, pergunta complexa, eu vou te passar para você primeiro. Milhão, né? Hoje o agronegócio é uma atividade muito importante, né, no Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo, né? A gente tem importância na saúde das pessoas, porque nós produzimos alimentos, e cada vez mais a gente está num ambiente hostil, onde a sociedade não entende que o produtor ele é um contribuinte da vida das pessoas, assim, parece que ele é um explorador da natureza. Na verdade, se nós explorássemos a natureza, nós não estaríamos mais aqui. A gente já teria deixado de ser produtor, porque a natureza ela cobra uma conta rápida e pesada. Então, hoje, todo produtor, ele produz com muito compromisso, tanto social, que ele emprega pessoas, tanto ambiental, porque para produzir ele tem que preservar, quanto também financeiro, porque quem sustenta esse país
somos nós produtores. A agricultura é a mola mestra da economia. Então a gente precisa produzir, porque se o agro não produzir, esse país para. E nós temos que ser enxergados pela sociedade como pessoas que estão aqui para puxar esse Brasil para frente. O Brasil é um país pesado, difícil de carregar. E a gente tem que ser mais respeitado. Eu acredito que toda a sociedade deve trabalhar para melhorar a imagem do produtor. A gente tem que apagar essa fama de vilão e ganhar uma fama de mocinho e não de bandido frente à sociedade. Nossa, disso tudo, fica difícil agora complementar. Mas enfim, o que eu vejo também do produtor rural, né? Ele praticamente produzir é uma fábrica a céu aberto, né? Então, assim, tem muito fatores que você não consegue administrar. Então, cada ano é um ano. Então, assim, ele investe e não sabe o retorno que vai ter. Então, por isso, assim, da gente valorizar muito mais, né, do que realmente pensar que é um explorador, muito pelo contrário, né, além de preservar, ele investe e ainda não sabe qual vai ter de retorno, é uma aposta, todo ano é uma aposta, né, então eu vejo o produtor rural, assim, como o profissional mais resiliente que existe, porque mesmo dando errado, no outro ano, ele tem a próxima safra, né, ele tem a próxima safra, então, para mim, é um profissional admirável. É isso aí. E sempre vale ressaltar, né? O agronegócio brasileiro responde por aproximadamente 50% das exportações brasileiras, né? Mais de 25 milhões de empregos sendo gerados, 30% do PIB nacional. E, enfim, somos o maior produtor, exportador de soja, agora, recentemente, maior produtor de carne bovina, maior exportador. E, enfim, gerando riqueza para o nosso país e alimentando pessoas, né? Como dizem, o que o agronegócio mata, né? Ele mata mesmo, mata a fome de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Segundo a FAO, esse número aí vai dobrar até 2040, mas enquanto isso a gente segue trabalhando lá de cá, né? Isso aí. Olha, eu já vou deixar o convite aqui para o programa 2, que eu tenho um monte de pergunta aqui ainda, mas vou deixar vocês respirar um pouco, a gente marca um próximo programa, tá? Quero aproveitar para agradecer você, Maurício, ter aceitado participar aqui com a gente, ter dado essa aula para a gente aqui, foi um prazer te receber, e Camila, que é uma grande parceira do Ruralmente, obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente hoje. Eu agradeço também essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o que a gente mais gosta de fazer, né? Isso aí. E deixar esse recado, porque eu acho que a gente acaba sendo entusiasta, né? De falar um pouco sobre o manejo do solo, sobre o nosso maior patrimônio, né? De como preservar e melhorar ele, que a gente pode fazer isso. E poder ajudar outras pessoas, né? Acho que isso é o intuito do podcast, né? Levar informação para quem ainda não tem e melhorar o agronegócio como um todo. Perfeito. Camila contextualizou muito bem, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, poder contribuir com esse programa que tem uma penetração local e nacional, e com certeza hoje os podcasts eles vão para a veia da informação, porque a pessoa pode ouvir em qualquer lugar. Estava vindo para cá comentando com a Camila como eu gosto de ouvir podcast, ainda mais da atividade que a gente desenvolve, que é a agricultura, né? Então, parabenizar pela iniciativa, né? E dizer que eu só tenho a agradecer por estar aqui, contribuindo com vocês um pouco, e com certeza aceitaria outro convite para a gente seguir essa conversa num outro momento aí. É isso aí, tá combinado. E só aproveitando, realmente esse é o intuito do Ruralmente, né? Vira e mexe a gente encontra as pessoas que, tava ouvindo o podcast e a gente acaba trazendo um insight que muda o dia a dia da pessoa, isso é o verdadeiro sentido, eu vou fazer um depoimento, eu tenho clientes novos que vieram através do Ruralmente, olha só. É verdade, eu sempre ouço o pessoal falando, né, isso é muito gratificante, né, e a gente precisa se unir, né, a gente precisa se comunicar melhor, o agro precisa se comunicar melhor, como o Maurício estava falando aqui, né, a gente precisa falar bem do nosso setor e é isso aí. Obrigado. Obrigado, Maurício. Valeu. E antes da gente encerrar, quero agradecer a Nutri Rações, Maré Shopping, Oficina Picasso, E-Solo, Rádio Interativa, e quero agradecer a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.